Olá, olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com a periodização da literatura brasileira, com a história da literatura brasileira, que tem mais de 500 anos, né? Começou lá com a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Essa carta vai descrever o Brasil, na época em que os portugueses chegaram aqui, a flora, a fauna, né? Tudo que existia aqui, inclusive agentes, como os portugueses chamavam. Então tudo começa lá com a Carta de Pero Vaz de Caminha, e a literatura ela vai ganhando ares, né, a depender do contexto histórico que predominava no período em que nascia uma escola literária. Então, a literatura brasileira está diretamente relacionada à história, toda a história do Brasil, né, os fatos históricos que aconteceram no Brasil. Então, essa relação entre literatura e história, vocês vão ver presente o tempo inteiro quando nós estivermos trabalhando as estéticas literárias. É importante vocês saberem o marco, né? O que marcou historicamente o aparecimento de uma dada estética, um dado movimento literário. A história da literatura brasileira tem duas eras, certo? É marcada aí por duas grandes eras. A primeira era chamada de colonial, em que vocês vão encontrar, né, que aliás vai de 1500, a época em que aparece o texto de Pero Vaz de Caminha, descrevendo a Nova Terra, até 1808, que é o século XIX, o marco, né, a data que marca a vinda da família real para o Brasil e, claro, aí o início do desenvolvimento de uma literatura um pouco mais avançada, né? Então, assim, houve, a partir de 1808, uma necessidade de se criar um movimento literário no Brasil, tá? Que vai se solidificando, né, até 1836, né, o período de transição 1808 a 1836, nós vamos ver a solidificação de uma literatura que tendia a ser nacional por buscar, né, uma identidade legitimamente brasileira, tá bom? Então, de 1808 a 1836, que é quando começa o romantismo no Brasil, nós vamos ver um período de transição. Até 1808, ainda, nós vamos encontrar uma literatura portuguesa no Brasil. Tá? Nós vamos encontrar uma literatura falando sobre o Brasil, uma literatura transplantada de Portugal para o Brasil e não uma literatura legitimamente brasileira, falando, né, de elementos da história do Brasil, né, dessa nacionalidade que nós vamos encontrar a partir do romantismo em 1836. Tá bom? Então, começamos a era colonial com o quinhentismo, que vai de 1500, né, até 1600, 1601, vai do período da escrita, né, da Carta de Pero Vaz de Caminha, né, uma crônica, um texto que ele envia para o rei Dom Manuel I de Portugal, falando da Nova Terra e da rota, inclusive, né, de todo o processo, que na verdade é a produção de um diário de bordo, que culmina, né, com toda aquela construção de uma carta enviada para o rei Dom Manuel. Nessa carta existia a descrição da rota de Portugal até o Brasil, e isso era algo absolutamente específico, que estava relacionado à história de Portugal, estava relacionado aos interesses de Portugal. Portanto, essa carta ficou na Torre do Tombo, lá em Portugal, durante anos. E só foi revelada, na verdade, no século XIX. Por que não foi divulgada no período quentista, da literatura informativa na Europa, né? Das crônicas que apareceram no período e que agradaram tantos europeus? Justamente porque, além da descrição da Nova Terra, Caminha descreve também a rota de Portugal até o Brasil, certo? Então, esses elementos que diziam respeito apenas ao rei de Portugal, né, os interesses particulares dele, isso aí deveria ficar, naquele momento, em segredo, né? Então, a gente vai ver somente o aparecimento dessa carta a partir do século XIX aqui no Brasil, tá bom? Tanto em Portugal quanto no Brasil. O seiscentismo barroco é iniciado em 1601, certo? Então, nós vamos encontrar a publicação de Prosopopeia, de Bento Teixeira, iniciando o barroco aqui no Brasil em 1601. Né, quando termina, né, aquela história da literatura informativa, né, de construções de crônicas ou publicações dessas crônicas que atendiam ao interesse de uma classe, né, leitora lá na Europa. Então, em 1601, aqui no Brasil, se publica a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, dando início ao Barroco. Lá na Europa, o Barroco já tinha começado há algum tempo, tá? A gente vai ver isso depois. Em 1768,
O barroco, na verdade, ele começa a dar espaço para uma outra estética literária que surgiu também em Portugal, chamada de arcadismo. Tá? Em 1768, Cláudio Manuel da Costa publica obras poéticas iniciando o arcadismo aqui no Brasil. E vai até 1808 essa estética. Claro que não termina em 1808, né? Ela perdura, né, com escritores ainda escrevendo, textos com características árcades. Até 1836 nós vamos encontrar essa mistura de textos ainda sendo publicadas, né, e divulgadas, tanto barrocos quanto textos também árcades, tá bom? Logo após 1808, nós vamos encontrar, como eu falei, esse período de transição, que vai até 1836, e a partir daí começa a Era Nacional. A independência do Brasil se deu em 1822, tá certo? Em 1836, nós vamos ver escritores brasileiros preocupados em trazer para o Brasil uma cultura que fosse notadamente nacional. E a literatura, as artes do período deveriam refletir essa necessidade, né, de um nacionalismo, de uma busca de uma cultura notadamente nacional. Então, em 1836, nós vamos encontrar a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, dando início à era nacional, né, da literatura nacional aqui no Brasil. Eu falo, coloquei aqui entre aspas, porque a literatura nacional propriamente dita, aquela que vai falar do Brasil de uma forma bem crítica, né, sem adjetivar, né, sem florear o que estava acontecendo no país, vai se dar a partir da Semana de Arte Moderna. Então, a literatura nacional ela não começa com o romantismo. No romantismo, nós vamos ver a nacionalidade, né, ou uma preocupação com o nacionalismo, mas o nacionalismo utópico, um nacionalismo de exaltação do país, certo? Da terra brasileira, da flora brasileira, justamente por conta de uma questão contextual. Existia uma necessidade naquela época de buscar elementos que pudessem representar o Brasil no exterior, né, na Europa, e que se criasse a partir daí, desses elementos, uma cultura que fosse notadamente brasileira, né, correndo, né, os escritores, os artistas do período, eles corriam dessa necessidade ainda de buscar a cultura europeia para representar o país, né? Então eles tinham um sentimento assim de pavor de tudo que vinha da Europa, né? Essa coisa da xenofobia, né, da lusofobia, melhor falando, né, da lusofobia, de pavor de tudo que vinha de Portugal, justamente, né, por conta desses interesses dos escritores e artistas brasileiros nesse período, por criar uma literatura notadamente brasileira. Então, o romantismo nasce nesse contexto aqui no Brasil. Vai de 1836 a 1881. Período em que Luiz de Azevedo publica O Mulato e Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, iniciando aí o realismo, naturalismo no Brasil. E claro, né, nós vamos encontrar também nesse período do aparecimento do realismo, naturalismo no Brasil, a publicação de fanfarras de Teófilo Dias, inaugurando o parnasianismo aqui no Brasil também. Certo? Então, realismo, naturalismo, parnasianismo são três estéticas literárias que aparecem nesse período de 1881 a 1893. Essa data, 1893, marca o início do simbolismo no Brasil com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza. E vai até 1902. Alguns críticos literários consideram essa data, né, que essa data, 1902, ela pode se estender, né? Então, segundo alguns críticos literários, o simbolismo vai de 1893 a 1922, que seria a Semana de Arte Moderna. Nesse período todo, em que vocês vão encontrar também autores pré-modernistas, né? De 1893 a 1902, nós vamos encontrar o simbolismo, e a partir do finalzinho do século XIX já o aparecimento de escritores pré-modernistas no Brasil, tá certo? Então, 1902 vai marcar o início do pré-modernismo no Brasil, tá? Então, cronologicamente, nós temos 1893, inaugurando aí o simbolismo com a publicação das obras Missal e Broquéis, de Cruz e Souza, e em 1902 nós vamos ver a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha, inaugurando aí o pré-modernismo no Brasil,
tá? Que é um período de transição entre essas estéticas consideradas pelos modernistas da primeira fase passadistas, tá? E o modernismo que vai surgir a partir de 1922 com a Semana de Arte Moderna. Então, em 1902 há o aparecimento aí do pré-modernismo, que é um movimento literário, não é estética nem escola literária, é um movimento de transição, né? Um movimento literário é inaugurado com a obra Os Sertões e nesse período também nós vamos ver Graça Aranha publicando a obra Canaã. Também uma obra que vai, de uma certa forma, inaugurar, né, ou reinaugurar o pré-modernismo no Brasil. O pré-modernismo vai de 1902 até a Semana de Arte Moderna, que acontece no ano de 1922, aqui no Brasil, tá bom? E o modernismo, claro, que está dividido em 3 fases, né? Nós vamos encontrar cronologicamente essa divisão. O modernismo vai de 1922, a data da Semana de Arte Moderna, e que se inicia aí a primeira fase, chamada de fase de destruição, né? Dos cânones, dos padrões, de tudo aquilo que lembrava o passado literário brasileiro, e vai até 1945, que é a data que inaugura aí a terceira fase do modernismo brasileiro, com os 3 principais autores, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa, certo? Data também que termina aí o quê? A Segunda Guerra Mundial, tá bom? A partir de 1945 nós vamos encontrar, né, até os dias atuais, nós vamos encontrar o pós-modernismo, que é o que nós vivemos hoje, nessa mistura de elementos que fizeram parte de escolas literárias do passado e de elementos que estão sendo construídos hoje, né, inaugurados hoje, criados hoje pelos nossos artistas da literatura brasileira, influenciados ou não por artistas de outros lugares do mundo, tá certo? Então, a história da literatura brasileira está dividida nessas 2 grandes eras, a era colonial e a era nacional, e a partir da nossa próxima aula nós já vamos trabalhar o quinhentismo brasileiro, tá bom? Beijo e até a próxima!